compreender, a partir da fala de Isabelle, como é que o Pierre Bourdieu se apropriou de clássicos da sociologia, como Durkheim, Marx, Max Weber, Lévi-Strauss e Mauss, para construir um pensamento próprio sobre a sociedade. E como é que nós podemos se apropriar desse pensamento, né? Olá, Felipe, finalmente você chegou, caríssimo. Né? Tudo bem? Como vai? Tudo jóia, meu amigo. Você estava me esperando. É isso, não se preocupe, né? Então, eu estava só explicando como é que vai ser a dinâmica de trabalho, né? E falando da importância do nosso trabalho hoje, né? E do modo como a gente pesquisa enquanto laboratório. Né? Então, mais uma vez, agradeço você, Isabelle, que vai nos dar algumas pistas, algumas ideias básicas do pensamento de Pierre Bourdieu, né? Sobre a sua compreensão particular de sociedade. Como é que Pierre Bourdieu construiu uma teoria para pensar a sociedade? Quais são os principais conceitos em torno dessa construção teórica? Então, é isso que Isabelle vai nos apresentar. Eu acho que a gente pode, não sei, talvez uns 30 minutos, Isabelle, você falando, depois a gente faz uma pausa para as pessoas fazerem questões para você, perguntas, né? Mas a ideia é essa. A ideia é que a gente possa utilizar, né, da teoria social, da teoria de compreensão da sociedade de Pierre Bourdieu para orientar pesquisas no campo da educação física. Né? E, com certeza, seus conceitos são fundamentais para a gente compreender o corpo na estrutura social. Né? Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a você, Isabelle, e passo a palavra para você. Fique à vontade. Então, obrigada, professor. Vocês me escutam bem? Sim. Então, eu queria agradecer ao professor pela oportunidade de estar aqui, porque para mim é maravilhoso estar aqui no Laístesis. Apesar de ter feito o doutorado na sociologia, mas o professor sabe que meu coração também é do Laístesis. Então, é sempre maravilhoso poder estar nesses momentos com vocês. E eu me sinto em casa. Então, eu pensei nessa fala como uma conversa entre os meus, uma conversa em casa. E eu queria começar dizendo que tudo que eu vou falar é minha leitura do Bourdieu, como o professor já introduziu muita coisa, são minhas interpretações, então isso vai aí dar abertura para cada pessoa que lê fazer suas próprias interpretações, mas sintam-se à vontade para discordar ou para perguntar qualquer coisa, depois a gente conversa mais. Enfim, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz para ficar mais dinâmico, para vocês poderem acompanhar algumas passagens que eu coloquei e vou tentar ser fiel aos 30 minutos, apesar de que falar de Bourdieu dava 10 dias de aula e a gente não acabava mais. Vocês vão ver por quê. Vou compartilhar aqui uma apresentação. Não tô achando. Está com dificuldade, Isabelle, de encontrar o arquivo, é isso? Não sei, acabei de salvar o arquivo
definitivo e... Ah, achei. Pronto, excelente. Pronto, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui direitinho. Tá abrindo. Vocês conseguem ver o arquivo? Sim, ok. Tá ok, né? É. Não sei se tem como botar em tela cheia. Vou tentar colocar aqui agora. Deu Pronto, certo? deu certo, perfeito. Pronto. Então, vamos lá. Eu preparei aqui uma apresentação com algumas das principais ideias, tá? Então, vou falar sobre o que é mais geral. Primeiro, gente, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu ajeitar a tela, só um minuto. Porque senão eu não vejo vocês. Pronto. Bourdieu, ele é um autor que ele escreveu muito. Então, fica difícil ler Bourdieu. Eu acho que para toda pessoa que se insere na leitura de Bourdieu, é complicado porque ele escreveu muito e são livros muito densos. Então, vejam aí a quantidade de obras que ele tem e tudo isso é muito denso. Ele escreveu, como ele escreve ali dos anos 60 para os anos 70, ele tinha um interesse em usar uma linguagem muito erudita. Então, ele traz obras que são um pouco pesadas, para você ter essa leitura, até para uma dissertação, para você ter essa introdução à leitura dele, é um pouco complicado. Mas aí eu destaco algumas das obras que são mais lidas e comentadas, para que quem quiser fazer essa leitura de Bourdieu mais aprofundada possa ir direto ao ponto, digamos assim. Então, eu deixo logo de cara como sugestão também, quem quiser conhecer mais, esse documentário, que é A Sociologia é um Esporte de Combate. Ele traduz muito do que é Bourdieu. Bourdieu era um autor muito politizado, desde os seus primeiros escritos. Ele tem uma postura política muito clara, principalmente contra as desigualdades, contra a opressão. Enfim, a gente vai falar disso depois, mas aí eu deixo esse documentário para vocês conhecerem um pouco dele, que foi como eu conheci. O professor já falou um pouco dele, ele é formado em filosofia, antropologia, sociologia, e ele começou seus estudos na Cabile Argelina. Então, foi lá que ele introduziu esse conceito de hábitos, que eu não tenho como falar da gênese do hábitos agora, mas depois a gente pode falar. Então, lá na Argélia foi o lugar onde ele introduziu um dos conceitos mais famosos, mais comentados e criticados dele, que é o conceito de hábitos. Aqui tem uma frase que pode, assim, definir de cara o hábito, seria essa: o morto prende o vivo. Que quer dizer o quê? Que tudo que a gente vem sendo passado de alguma forma pelos que vieram antes de nós. Mas não é tão simples assim, isso é só uma frase para introduzir. Na época que Bourdieu trouxe esse conceito de hábitos, ele tinha uma proposta dentro da sociologia. Então, ele tinha também essa preocupação com o rigor da disciplina, com o rigor científico. Então, ele começou a pensar nisso já do hábitos. Tudo bem que essa ideia vai ser desenvolvida ao longo da vida dele, com outros estudos mais na frente, mas desde o hábitos que Bourdieu tinha essa preocupação com o rigor, com uma sociologia de fato reflexiva, com uma sociologia cientificizada mesmo. Então, ele começa a escrever e segue por essa linha, para fortalecer a sociologia e o método sociológico. Por isso que ele é tão importante. Bourdieu é um clássico. Para nós, assim, na sociologia, ele é um clássico até, sei lá, é um clássico contemporâneo, digamos assim.
Isabelle, rapidinho, a gente não está conseguindo ver direito a imagem do teu compartilhamento, está aparecendo cortado. Aí tem várias pessoas aqui explicando como é que faz de outra forma. Eu não sei, mas tem a explicação aí no chat. Ótimo, ótimo. Alguém sabe fazer. Alguém sabe fazer isso de outra forma? Certo, certo. Tá, vocês estão vendo agora melhor? Pronto, tá ok agora, gente? Olha aí, coisa boa. Olha, eu não digo que estar nesse laboratório é uma coisa linda, que você aprende uma coisa a cada dia. Tá ok, então? Obrigada a vocês. Obrigada, Ia. Então, continuando o que eu estava falando. Eu não tenho como falar das interfaces de Bourdieu com Durkheim com Weber nesse momento, que daria mais meia hora. Mas, assim, eu fiz umas pontes dele com o marxismo só para a gente entender como ele luta, como Marx, ele tem essa questão da dominação, da opressão, ele tem algumas aproximações como Marx. Então, eu trago para vocês essa sugestão de leitura, que é o Marxismo contra Bourdieu. Aí, o que é que eu quero dizer com isso? Que eles têm algumas aproximações para quem tem interesse por essa leitura mais próxima do marxismo, só que também tem alguns distanciamentos que são importantes da gente destacar. Os dois, tanto o marxismo quanto a corrente de Bourdieu, que ele é vinculado à corrente francesa do século XX, eles estão lutando contra uma filosofia que se distancia da realidade. Então, Marx ele é muito material, ele está ali no materialismo dialético, na realidade, e Bourdieu ele também tem essa preocupação em fazer pesquisas que tragam a realidade de fato, que foi isso que eu tinha falado anteriormente. E uma coisa que eles têm, que vai diferenciar o pensamento deles, eu repito, mesmo os dois estando nessa luta aí contra a dominação de classes, é que o Bourdieu ele fala muito de cultura. Então, Bourdieu ele é um teórico da cultura, do simbolismo, ele é o teórico das dominações simbólicas. Eu vou falar disso depois. E o Marx ele está na linha da política, ele está na linha da materialidade. Ele é mais vinculado aos modos de produção, ao capital em si. Enquanto Bourdieu tem também uma preocupação com outras formas de capital, que é o capital simbólico, o capital corporal, que nos interessa muito, o capital econômico, enfim, ele faz outras diferenciações em relação ao que seria capital. Então, vejam que Marx, enquanto ele está preocupado com aquela coisa do modo de produção, do capitalismo em si, Bourdieu está preocupado com nuances, com questões mais sutis da dominação em si. Por isso que ele é considerado um teórico da cultura, um estudioso da cultura. Aí aqui eu coloquei só a título de ilustração que Marx ele escreve muito no terreno da infraestrutura e Bourdieu da superestrutura. Na sociologia isso é uma discussão que já é dada. Na educação física já não é. Mas aí também a gente não faz, eu não vou fazer esse aprofundamento agora. Não sei se isso fica tão claro, porque quando a gente vê o que é o lado simbólico da teoria de Bourdieu e o lado material da teoria de Marx, é que a gente consegue ver o quanto eles estão diferentes aí nessa linha de análise. Mas talvez eu esclareça isso melhor depois. Então, sobre a teoria dele em si, todo o arcabouço teórico de Bourdieu, ele tem o que a gente chama de teoria da praxis, ou teoria da prática, que é uma sociologia meio caminho. Então, Bourdieu ele se preocupa, ao mesmo tempo, com tudo que a sociedade nos impõe, enquanto costumes, cultura, forma de pensar, crenças, enfim, tudo isso que vem com a gente, que a gente não escolhe, digamos, mas, ao mesmo tempo, ele está preocupado com o que a gente escolhe.
Então, ele quer saber da ação. Bourdieu tenta fazer essa sociologia de meio caminho quando ele discute o campo, que é uma coisa que está mais vinculada à sociedade em si, e dentro do campo ele pontua que existem hábitos. E esses hábitos são individuais. Então, por hora, eu queria que vocês entendessem que ele está preocupado ao mesmo tempo com a dominação social, com tudo aquilo que nos oprime, com tudo aquilo que nos impele para ser alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele diz, não, mas os sujeitos também estão ali participando ativamente nas ações. Então não é inconsciente. É uma coisa que conjuga a opressão social com o que o sujeito escolhe para si. Grosso modo é isso. Então aí tem eu trago esse exemplo de Wittgenstein, que é discutido por Larry, para dizer como que o sujeito ele é livre para agir, embora ele esteja preso a poderes. Que é um pouco também do que Foucault fala, mas de outra forma, né? O Wittgenstein foi um pensador que ele escreve em alguns momentos, e é conhecido na história dele, que ele era muito erudito, ele era muito inteligente, Wittgenstein, só que ele gostava de assistir filmes de faroeste, ele disse que gostava dessas atividades que a gente chamaria erroneamente de sem cultura. Quem nunca cometeu esse erro de dizer que uma coisa que é fora do erudito é uma coisa que não tem cultura? Isso é um absurdo. Então, o que é que eu quero dizer? É que o Wittgenstein ele vem de uma formação extremamente erudita, mas ele gostava dessa cultura de massa, ele gostava do faroeste, ele gostava de filmes que na época não eram considerados vinculados à cultura que ele tinha de família. Então, o Larry, que é um dos maiores comentadores de Bourdieu na atualidade, ele traz esse exemplo para dizer que o sujeito nem sempre está amarrado àquilo que ele foi socializado. E foi isso que Bourdieu disse. A gente é socializado no meio erudito, mas somos livres dentro daquilo que nos é permitido. Por hora é isso. Então, eu trouxe essa ilustração que é um pouco do que seria essa dialética do conceito de campos, hábitos e capital do Bourdieu. Todo o pensamento de Bourdieu, basicamente, ele é perpassado por esses três conceitos: campo, hábitos e capital. Eu já falei para vocês um pouco de como o capital para Bourdieu não é o capital de Marx. É o capital econômico, que aí ele explica que é o dinheiro, o capital social, que são as relações, o capital corporal, que é tudo aquilo que se inscreve no corpo e lhe proporciona alguma posição de melhora nesse esquema de capitais. Por exemplo, a gente pode dizer que uma pessoa forte, treinada, hipertrofiada na academia, ela tem um capital corporal elevado, digamos assim, trazendo para a nossa área. E foi justamente essa ideia de capital corporal que eu usei na minha dissertação, porque eu sempre estudei personal trainer, sempre fui ligada a essa história de corpo e de como esse corpo é moldado na sociedade. Então, esse pensamento de Bourdieu de capital corporal, na época da minha dissertação, me ajudou muito, porque foi com ele que eu expliquei como essas pessoas estão hipertrofiadas, malhadas, ou o nome que eles davam lá na época, como elas se destacavam na academia e elas tinham um lugar especial porque tinham esse capital corporal que é convertido em capital social, ou seja, as relações são ampliadas a partir daquilo ali. Esse gráfico é mais ou menos para vocês entenderem que os campos, que são recortes dentro da sociedade delimitados por Bourdieu, e eu vou explicar isso melhor também, os campos, eles são perpassados por hábitos, que são costumes que vêm da sociedade e que são negociados pelos sujeitos, e tudo isso com um capital que é valorizado dentro de cada campo. Então, aqui eu faço uma distinção de cara do que é o campo de Bourdieu e do que é um campo de pesquisa. Por exemplo, Bourdieu, ele pontua campos. Então, ele fala em campo científico, campo literário, campo da saúde, campo político. Vejam que são recortes que ele usa para tratar aquilo analiticamente. Então,
Bourdieu, como ele não conseguia falar da cultura em toda a sociedade ao mesmo tempo e da dominação em toda a sociedade ao mesmo tempo, ele fez esses recortes. Ele falou do campo literário, de como o capital linguístico opera dentro do campo literário. Ele falou de como isso acontece no campo político. Enfim, ele saiu esmiuçando esses campos para falar de como a dominação acontece dentro de cada campo. Mas eu vou explicar isso melhor. Espero que tenha dado para entender até aqui. Campo, hábitos e capital. Ou seja, cada campo vai ter o seu capital valorizado. No nosso campo da saúde, dentro da educação física, o capital que tem muito valor, capital corporal. No campo literário, o capital que tem muito valor é o capital linguístico, que vai se converter nos outros capitais. O capital social, o capital econômico. Vejam que cada campo tem sua analítica dada pelo pesquisador, que no caso, pelo nosso teórico, que é Bourdieu. Isso ele explica bem, tá, gente? Em cada obra que ele discute. Aí uma coisa importante também, Bourdieu sempre tem esse debate vinculado às classes. Por isso que ele é um autor muito utilizado na educação. Porque ele traz esse debate ali no final dos anos 70, que nós aqui no Brasil viemos adotar ali nos anos 80, 90, pós-ditadura, de como a educação perpetua desigualdades e como a educação reforça que apenas esse sistema cultural erudito é que deve ser valorizado. Então, ele vem dizer que não. Ele faz essa crítica, então, é uma crítica à meritocracia, para dizer que não, nem todo mundo na educação vai ter as mesmas oportunidades, porque se a educação valoriza a cultura erudita, quem tem esse vínculo com a cultura erudita sai na frente em relação ao sistema educacional, tá? Aqui é só para a gente ver um pouco desse conceito de campo que eu tentei explicar. Como eu falei, ele é uma unidade analítica, então Bourdieu utiliza isso na teoria dele como de forma analítica, mas o conceito de campo é muito criticado também, porque quando Bourdieu usa isso analiticamente, e isso na época dele foi extremamente inovador e ainda é bastante utilizado, ele trata os campos como como unidades muito independentes. Então, a pergunta que a gente tem feito a Bourdieu recentemente é, poxa, se o campo, por exemplo, da saúde é isso aqui, aí nós damos as características do campo, se o campo da saúde é isso aqui, você está analisando o campo da saúde e você acaba, se você seguir à risca uma proposta de campo como unidade independente, podendo descartar outros campos que estão em contato com o campo da saúde. Então, isso é uma coisa que eu destaco. É um conceito usado para a gente fazer analítica de campos, mas ele já tem essa crítica dada de como a gente não pode tratar o campo como essa unidade, essa ilha independente. Porque uma das coisas que Bourdieu fala sobre campo é como ele é uma unidade independente. Mas aí também vou falar disso já já. Isso aqui é só para vocês verem, não se assustem, eu usei isso na minha tese. São as 10 propriedades que Bourdieu pontua dos campos. Então, não é só chegar e dizer que é um campo da saúde, é um campo da educação. A gente tem que ter essas propriedades definidas para dizer, de fato, isso é um campo. Então, isso foi uma das propostas da minha tese, dizer que a educação física é um campo disciplinar, e aí, com esses pontos, eu explico por que eu acho que é disciplinar, e justifico isso. Então, vejam que você delimitar determinado campo demanda esse esforço de encontrar cada uma das propriedades nesse campo. Isso é diferente quando você já trabalha com um campo consolidado. Por exemplo, o campo da saúde como um todo já é visto como um campo. Mas quando você vai estudar, você tem que dizer por que você está considerando ele um campo. E aí eu reforço, Bourdieu traz isso tudo na literatura, que se a gente fizer um esforço, a gente consegue encontrar. Então, não tem problema nenhum, dá para fazer sim, dá para usar. Com ressalvas e com flexibilização, dá para usar tranquilamente. Opa. Então, passamos do conceito de campo, que seria esse recorte, como eu falei, de esferas sociais, ao conceito de hábitos. O hábitos está ligado diretamente a cada campo. Vejam que o exemplo que eu citei do campo
da educação física, e que tem esse capital corporal também que eu falei, ele está ligado a um hábitos, que seria, teoricamente, da educação física. Na minha dissertação, eu chamei de hábitos personal trainer. Eu jamais chamaria de novo, porque eu acho que o hábitos, ele limita muito. Então, quando eu digo que existe um hábitos personal trainer, eu estou colocando todos os personal trainers naquele hábitos. Então, parece uma caixinha fechadinha, e a gente sabe que não é bem assim. Hoje, a gente já tem aquela coisa diferente do que seria aquele personal trainer dos anos 90, que era aquela figura, às vezes até provisionada, que às vezes não era formada e só valorizava a performance, não sei o que e tal. Essa discussão que a gente já passou na educação física. Então, voltando ao nosso hábitos. O que é que Bourdieu diz sobre o hábitos? Que ele liga o indivíduo à sociedade. Então, se nós temos uma sociedade que nos traz toda essa bagagem para sermos o que nós somos, o hábitos é justamente isso que permite que nós sejamos outra coisa. Ou que nós utilizemos essa cultura que nos é passada da forma como nós achamos conveniente, tá? Então, o hábito seria as ações, a individualidade. É mais ou menos isso. Por isso que Bourdieu diz que o hábitos é social e individual, porque ele traz a bagagem, mas ele também é implicado nas ações. Isso aqui. Então, aí eu trago para vocês verem esse estudo do Miguel Montagne, que foi um dos poucos atrevidos que fez essa separação, operacionalizando hábitos, e eu também acabei usando isso na minha dissertação, de como o hábitos funciona. O hábitos é o comportamento, são as ações, é o que o sujeito faz com a sua bagagem, e eu acho que isso já dá para ficar claro. Mas Bourdieu diz também que dentro do hábitos nós encontramos a exis, que seria tudo corporal, tudo que é da esfera do corpo. Então, eu tenho hábitos, digamos, vou usar o exemplo do personal, porque fica mais claro. Eu tenho hábitos do personal. E a exis seria tudo isso que está mais ligado à inscrição corporal da cultura. Ou seja, aqui no Brasil, nós achamos que o capital corporal do personal é ele ser hipertrofiado. Então, aquela musculatura seria sua exis. E da exis nós temos o ilúzio, que é mais para o lado da crença. Então, por que a gente acha que ser hipertrofiado é legal? Porque isso tem a ver com ser guerreiro, com ser esforçado, com ser... Enfim, toda essa mística que tem por trás de um corpo hipertrofiado do personal. Eu espero que eu tenha me feito entender, porque é um pouco complicado, mas é basicamente isso. É só para a gente entender que o hábitos tem essas dimensões do que é corporal. Então, Bourdieu tem essa afirmação do corpo como coisa, produto da sociedade, mas que, ao mesmo tempo, tem essa interpretação e tem essa liberdade do que nós fazemos desse hábitos. Aí, aqui eu pontuei a fenomenologia e o estruturalismo, por quê? Bourdieu se insere nesse momento em que o estruturalismo ainda é muito forte na sociologia. E o que é estruturalismo? É aquele colocar em caixinhas cada coisa no seu lugar. Tipo, o Lévi-Strauss era um dos estruturalistas por excelência, eu acho que ele é o mais comentado, porque ele tinha aquela divisão das coisas, o sujo, o limpo, o certo, o errado na sociedade. Então, ele faz essa leitura pontual de como as coisas são, geralmente dicotomicamente. E Bourdieu, ele vem para fazer essa sociologia de meio caminho, que não chega a ser fenomenológica, mas também não é estruturalista. Então, ele tenta fazer esse casamento, como eu disse, de tudo que é social e da nossa liberdade, tá? Aí vocês podem me perguntar, mas Isabelle, não é tão claro que a sociedade imprime em nós determinada cultura e a gente faz dessa cultura o que quiser? Mas na verdade não é. Por quê? A gente se olha, nós aqui, laboratório, a gente se olha e a gente vê a cultura do Brasil, a gente vê a nossa cultura, ou mesmo a cultura de um recorte social. Então, quando a gente sai daqui, até mesmo dentro da Paraíba, a gente sai daqui de uma pessoa e vai para o sertão,
a gente pode encontrar outros hábitos que são tão distantes dos nossos. E a gente tem que estar atento a isso, porque quando a gente faz pesquisa, uma das coisas que Bourdieu pontua é justamente que a cultura, ela tem essa influência direta, e quando a gente tem isso dado a priori, a gente perde muita coisa, e a gente deixa de estranhar muita coisa, ou a gente estranha coisas que não deveria estranhar. Por quê? Porque não é da nossa cultura. Então, eu trago esse exemplo da Haka, que eu gosto demais, da Haka Maori, e da cultura Maori em si, para dizer que o hábitos nem sempre ele é tão óbvio. O hábitos, ele tem a ver com a cultura, ele tem a ver com a sociedade, tem a ver com as ações, e às vezes a gente desconsidera porque a gente quer fazer as leituras, quando a gente não tem tanta experiência em pesquisa, a gente quer fazer as leituras a partir da nossa vivência. Então, isso é uma das coisas que o hábitos vai nos ajudar a pensar, é que nós temos essa bagagem cultural, mas a gente precisa fazer essa leitura também a partir de outras bagagens culturais. Quando a gente faz pesquisa com seres humanos, é isso que a gente precisa saber, né? Então, vamos partir agora para a ideia mais vinculada à pesquisa, as contribuições de Bourdieu mais vinculada à pesquisa em si. Então, uma das coisas que Bourdieu traz para a sociologia e para a pesquisa é que ele propõe que tudo que a gente encontra no campo proporcione a nós reflexividade. Então, a gente pode chamar a sociologia de Bourdieu de sociologia reflexiva. E uma das coisas que ele diz é que a gente sempre precisa olhar os dados e fazer essa reanálise do que a gente analisou no começo da pesquisa. Então, essa visita aos dados, ao campo, ao que foi lido, a nós mesmos, é uma das propostas de Bourdieu. Então, por que ele diz que a gente precisa revisitar? Porque quando a gente está fazendo pesquisa, a gente está sendo a todo momento afetado pela pesquisa. Então, para a gente não ter essa leitura a priori, como eu falei, a partir da nossa própria bagagem cultural e social, a gente precisa retornar naquilo ali e, repito, ter esse movimento de estranhamento. Esse livro o Ofício do Sociólogo foi um dos livros que ele escreveu para contribuir com a pesquisa diretamente sobre como é você ser sociólogo e você utilizar a teoria e fazer isso num diálogo com o campo. Então, eu vejo esse livro como uma grande contribuição. A gente ainda lê bastante ele na sociologia, porque, de fato, é uma postura de pesquisador que Bourdieu chama a gente para adotar. Então, mais uma contribuição de Bourdieu para a pesquisa. Na sociologia, a gente tem a narrativa, a história de vida, a gente tem a fala do sujeito como uma coisa importantíssima. E, de fato, nosso campo é tudo aquilo que a gente está procurando. Então, o campo é a nossa pesquisa. E se os sujeitos estão no campo, a gente precisa dar ouvido a eles. Ok. Mas com esse livro, Esboço para uma Autoanálise, Bourdieu diz a gente que a gente precisa ouvir os sujeitos, mas antes ele já tinha escrito a ilusão biográfica. Então, ele deixa a gente um pouco confuso com o que ele quer dizer. Por quê? Quando ele escreve a ilusão biográfica, ele diz: não escutem 100% o que os sujeitos estão falando. Desconfiem. Essa é a minha leitura da ilusão biográfica, tá? Muita gente usa a ilusão biográfica para dizer que as narrativas elas não têm tanto valor. Por quê? O sujeito, às vezes, no campo, ele fala o que ele acha que a gente quer ouvir. Quando ele está na nossa presença como pesquisador, ele fala aquilo que ele acha que tem a ver com a pesquisa, por exemplo, ou aquilo que ele quer que seja verdade para a história dele. E Bourdieu vem dizer que não, que a narração ela é consciente, mas que o sujeito sabe que ali tem uma pesquisa acontecendo, então nem sempre ele é fiel à realidade. Então ele dá esse estalo na gente de dizer, opa, peraí. Mas eu acho que no final das contas o que ele queria fazer com isso não era ensinar a gente a desconfiar da fala do interlocutor, era dizer que a gente precisa também observar, fotografar, acompanhar outros relatos, acompanhar toda a dinâmica do campo,
e não somente chegar em um lugar e achar que porque o sujeito narrou determinada situação, aquilo é verdade indiscutível, tá? Então, volto ao esboço de autoanálise. Se ele achasse que a biografia, a autobiografia é tão sem validade, ele não teria escrito esboço para uma autoanálise, que é onde ele faz um pouco a análise dele mesmo. Então, é a narrativa dele como verdade. Então, vejam que tem essa chamada para a gente observar em torno do campo, observar o contexto. Contexto é uma palavra muito importante, tanto para Bourdieu quanto para pesquisa em geral nas ciências humanas. Contexto, falas informais, conversas de outros sujeitos. Então, é isso que a ilusão biográfica traz para nós. Essa observação não só da fala do sujeito em si como verdade absoluta, mas também em relação ao contexto. E a gente também precisa lembrar que o sujeito ele é extremamente politizado. Então, se a gente está num debate com um sujeito que ele tem um posicionamento político, ele vai direcionar a fala para aquilo que lhe interessa politicamente. Então, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção para não me prolongar muito. Gente, esse é o livro do Larry, é um dos livros do Larry, que eu trago para vocês só a título de informação. Larry é um dos comentadores contemporâneos mais famosos de Bourdieu. Ele foi também um dos atrevidos que quis usar o método de Bourdieu, a teoria de Bourdieu operacionalizada. Então, Larry tem uma obra vastíssima, onde ele usa o conceito de campo e usa o conceito de hábitos para fazer pesquisa. Esse livro é o livro onde ele traz retratos sociológicos. E eu estou trazendo esse especificamente porque é aqui onde ele traz histórias de vida, onde ele discute os hábitos, onde ele discute os sujeitos na sociedade. Então, o Larry, eu não tenho como falar dele profundamente agora, mas ele foi uma das pessoas que operacionalizou a pesquisa a teoria de Bourdieu. Bourdieu não tem um método, tá? Que isso fique claro. Ele não tem um método. Ele tem uma teoria que pode ser operacionalizada, que é mais ou menos o que a gente faz com Foucault, por exemplo. Aí eu vou citar o exemplo do biopoder, por exemplo. O biopoder é um conceito que a gente operacionaliza, mas ele não é um método. Da mesma forma, campo, hábitos, capital, são conceitos que a gente aplica à realidade, mas não são métodos, pelo menos que o Bourdieu tenha dito, meu método é esse. Ele não funciona assim. Tá? Então, o que é que o Larry fez? Pegou a teoria de Bourdieu e disse, eu vou aplicar na realidade. E trouxe aí essa série de livros que ele faz, as pesquisas dele, com a sociedade, com os sujeitos. E sobre Larry, eu também tenho uma coisa para pontuar. O Larry, ele está em busca não do que é comum, ele busca o que ele chama de trânsfugas, que são pessoas que fogem à regra. Então, vejam que é mais frutífero, quando a gente faz pesquisa com Bourdieu, buscar o que fugiu, o que é diferente. Por quê? Confirmar o que a gente já sabe em termos de dominação é muito fácil. Ir para a escola, por exemplo, e dizer que a escola é uma instituição onde a dominação se reproduz, se perpetua, eu acho que isso já está um pouco dado. Então, o que é que o Larry faz? Ele pega aquele sujeito que a gente chama de vencedor da vida, o sujeito que saiu da pobreza, o sujeito que saiu da dificuldade da comunidade e venceu. E virou um professor universitário, virou um grande empresário, sei lá o quê. Ele pega esse sujeito que conseguiu sair dessa situação de dificuldade e destacou-se. Então, esses são os sujeitos que interessam a Larry. Vejam que ele está ali no encontro da teoria de Bourdieu. Ele quer falar do que não seguiu a regra. Então, eu acho que isso é uma dica importante para a gente fazer pesquisa com campo, com capital, com hábitos. Não estar só repetindo o que já está dito. É procurar situações onde isso possa ser flexibilizado, onde tenham novidades para a pesquisa. Tá? Por isso que eu abandonei a ideia de hábitos personal trainer, porque eu acho que não faz sentido a gente estar perpetuando essa ideia de que o fortão é o personal trainer por excelência. Existe esse fortão que ainda é muito bem visto, que tem esse capital corporal forte. Mas eu queria saber também sobre as pessoas que não têm o capital corporal tão forte, como elas
estão ali transitando na academia. Para trazer um pouco para a minha experiência e ver se vocês conseguem entender como isso funciona na prática. Aí eu trago para finalizar 2 exemplos. Um dos exemplos que eu mais gosto de operacionalização do hábitos, do conceito de hábitos, é o de Vacan, um cara que era antropólogo e sociólogo, e ele se insere na academia, numa academia de boxe, para entender como é o hábitos pugilístico, ou seja, o hábitos do boxeador. E é uma pesquisa lindíssima, ele se envolve muito, tanto é que ele termina lutando, ele termina sendo boxeador. Ele termina adquirindo, digamos, aquele hábitos pugilístico que ele foi pesquisar. Ele queria pesquisar sobre o gueto, porque a academia de boxe era basicamente negra. E ele acaba se envolvendo na pesquisa e ele emerge como boxeador. E tem uma fala dele que eu acho importante a gente ver, que é sobre como ele finaliza essa pesquisa sobre hábitos, que é maravilhosa. Tem muito a ver com o corpo, esse livro é maravilhoso. E ele diz assim: a feitura do hábitos pugilístico acarreta não só o domínio individual da técnica, vejam, mas mais decisivamente a inscrição coletiva na carne de uma ética ocupacional heróica no interior do microcosmos do ginásio de boxe. Esses estudos que ele fez demonstram que a convocação e emprego dos esquemas cognitivos e motivacionais que compõem o hábitos é acessível à motivação, à observação metódica. Então, Vacan tinha essa preocupação de operacionalizar o conceito de hábitos. Em última análise, a prova do pudim teórico do hábitos deve consistir no comê-lo empiricamente. Então, eu acho que essa é a aplicação do conceito de hábitos mais pura que tem, é a de Vacan. Embora, preciso ressaltar que isso não é bonitinho assim. O hábitos tem críticas demais, que não dá para a gente discutir aqui, mas serve como orientação. E minha pesquisa eu também trago como exemplo, porque eu usei o conceito de campo para reforçar que a educação física é um campo disciplinar, como eu falei, que tem o seu capital, tem as lutas internas, que é uma coisa que marca muito um campo, e eu trago isso para dizer que a educação física ela se aproximou da saúde, ali no final dos anos 90, e quando eu digo saúde, é biomedicina mesmo, é genética, é essa coisa pura da biomedicina para conseguir uma posição melhor dentro do campo acadêmico. Espero que isso tenha ficado claro, mas eu vou tentar... Depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas a tese foi basicamente sobre isso. Então, eu consegui usar o conceito de campo porque o meu objeto pedia o conceito de campo. Então, a gente usa esses conceitos de Bourdieu quando o campo pressupõe, mas se a gente tentar encaixar a teoria dele no nosso campo forçosamente, nem sempre dá certo, porque tudo isso tem que vir da pesquisa para nós. Isso é uma coisa também que eu queria pontuar. Aí, por fim, eu trago esses memes na internet, o povo já faz muita brincadeira com Bourdieu, mas o pior que parece que todos são verdade. Eles perguntam, seu hábitos é compatível com o meu? E, de fato, tem essas questões, só para a gente entender mais como é que funciona. Aí ele se pergunta, o hábitos não muda? São perguntas para a gente se fazer. Com essa... Apesar de ser uma brincadeira, mas são perguntas bem válidas. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenha ficado claro para vocês, pelo menos um pouquinho do que é Bourdieu. Obrigado, Isabelle, pela sua excelente apresentação. Acho que foi bastante esclarecedora, né, para todos nós. Antes de facultar a palavra, eu gostaria só de fazer algumas observações que eu acho que são pertinentes para reforçar algumas coisas que você falou, né? Eu acho que você traz um elemento importantíssimo do pensamento de Bourdieu, que é uma diferença da noção de capital. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Quer dizer, quando Pierre Bourdieu fala de capital, ele não está diretamente associado à noção de capital a uma economia política, né? Mas se a gente quiser manter o termo economia, seria uma economia
cultural. Ou se a gente quiser pensar no nosso laboratório, seria uma economia sociocultural. Né? A gente não está falando de uma economia política no sentido financeiro, né? Sim. Onde a gente estaria falando de um capital ligado a bens, ligado a dinheiro, né? Mas a um capital sociocultural, que é da ordem dos valores, é da ordem do saber, é da ordem do conhecimento. Né? Então, todos nós temos capitais nesse campo aí, nessa direção, né? Que é da ordem do saber, do conhecimento. Né? E é interessante você trazer esse cenário das academias, e a gente pode estender isso para a educação física como um todo, que as pessoas têm os seus capitais. Né? E o próprio corpo, né, pode ser considerado um capital. Né? Agora, me parece que a questão de Bourdieu é importante porque é como é que esse capital é formado. Como é que ele é construído socialmente. E aí, a importância da noção de campo e a noção de hábitos. Né? Então, acho que aí é uma coisa interessantíssima. Quer dizer, ele alarga a noção de capital, né? Coloca essa dimensão sociocultural e fala de como é que esse capital é construído socialmente. Esse capital é construído dentro de um campo. Né? E este campo já está estabelecido antes do sujeito entrar nele. Né? Ele já está lá. Né? Então, quer dizer, parece-me que tem uma coisa que é da ordem de uma construção do sujeito, né? Mas, por outro lado, já está algo estabelecido. Né? Eu me lembrei, inclusive, você falando daquilo que Saussure, que é da linguística, fala da diferença entre língua e fala. Né? O que é a língua? A língua é aquilo que já está estabelecido. O sujeito, quando ele nasce, ele já entra numa comunidade linguística. E essa comunidade linguística já está estabelecida pela língua. Agora, ele vai fazer uso da língua para construir sua fala. Então, a fala é diferente da língua. A língua nossa é o português, mas a fala é a fala de cada um. Então, como é que essa fala de cada um vai sendo construída e estabelecida dentro do grupo? E aí, a forte compreensão da noção de hábitos. Ela é decisiva aí, essa noção de hábitos. Porque, pelo hábitos, né, você vai apresentando sua experiência social, sua experiência de aprendizagem, sua experiência de incorporação de valores sociais. Agora, parece-me que esses hábitos não é simplesmente uma ação, é como sua mente está sendo construída, é o seu pensamento. Né? Agora, a grande questão é como é que a gente acessa o pensamento do outro. A gente acessa o pensamento do outro nas nossas pesquisas pela entrevista, ou pelo questionário, pela linguagem. Né? Aí é que está o problema, como você falou, né? Essa linguagem, né, ela nos dá acesso à mente do outro, mas é preciso também levar em consideração certas ilusões biográficas. Eu acho ótimo isso, né? Porque o sujeito que está falando, em que medida o que ele está falando, realmente, a palavra realmente é horrível, né? Mas em que medida aquilo que ele está falando representa, vamos dizer assim, uma certa realidade, né? Em que medida a sua fala não é um simulacro, né? Onde a gente está enroscado naquilo e vai lendo aquilo, mas na verdade é uma construção que se distancia da sociedade no lugar de se aproximar da sociedade. É um problema, né? Mas, por outro lado, a gente não tem como escapar disso, porque nós que fazemos ciências sociais, nós que fazemos antropologia, nós que fazemos uma leitura mais voltada para compreender o humano, a gente vai se deparar com isso. Né? Então, nós temos uma tensão aí entre um esboço para uma autoanálise, que é a análise do pesquisador, e, ao mesmo tempo, essa ilusão biográfica. Você não usou a palavra etnografia, mas parece-me que a etnografia é uma alternativa para tentar se aproximar o máximo possível do campo, né? E aí, quem sabe, através de um estudo mais etnográfico, né,
a gente possa ocupar-se desses buracos que as entrevistas e os questionários podem trazer. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Isabelle, por favor. Certo. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Primeiro, sobre a ilusão biográfica, professor, eu quero reforçar aqui, falar em ilusão biográfica não é desconfiar da fala dos sujeitos, é somente considerar que existem outras formas de informação que têm que ser levadas em conta. Inclusive, o senhor viu na minha tese que eu falo até dos objetos. Quando eu falo dos objetos da academia, eu estou seguindo essa proposta. Eu não estou só nas narrativas. Se eu olho os objetos, eu olho todo o contexto, aí é mais difícil de desconfiar da narrativa. Então, é uma forma da gente nos resguardar como pesquisadores. É não trazer somente a fala, é trazer um pouco do que está ao redor. Tá? Então, a ilusão biográfica que Bourdieu adverte é isso. Sobre etnografia. Eu não falei de etnografia, embora nas ciências humanas a gente use muito etnografia. Por quê? Hoje eu levanto a bandeira da cartografia, que é a minha primeira paixão. E então a gente pode fazer isso com a cartografia ou com a etnografia. Só que aí, o primeiro estudo que eu li com o campo na saúde foi o estudo de um cara chamado Francisco Romão Ferreira, sobre cirurgia plástica. Ele fala muito lindamente de como o campo da saúde se reflete na medicina e como isso reflete num corpo que busca cirurgia, no sujeito que busca a modificação. Então, essa tese do Francisco Romão Ferreira me ajudou demais a entender que o campo da saúde impacta diretamente na ação sobre os corpos, tá? Então, eu também deixo como sugestão, Semíramis, se você quiser conhecer essa tese. E o Romão, ele foi somente no site da Sociedade Brasileira de Medicina. Então, veja que não foi também uma etnografia. Por isso que eu não falo de um método, porque são vários métodos possíveis para a gente usar esse conceito, os conceitos, no caso. E minha orientadora da tese, Ednalva Neves, maravilhosa também, que usa o conceito de campo, ela é da sociologia, ela usou campo e hábitos para estudar os geneticistas, os médicos geneticistas. Então, ela traz tudo isso sobre capital, sobre língua, enfim, sobre tudo isso que acontece no campo da saúde. Então, veja, Semíramis, que se você for usar o campo da saúde como seu campo, já tem muitos estudos que vão te dar isso pronto. Já tem estudos que vão te dizer, campo da saúde é campo por causa disso, disso e disso. Então, você não vai ter que ter essa preocupação, porque o campo da saúde, assim como o linguístico, o econômico, o político, já são campos consolidados. O que eu fiz na minha tese foi propor que a educação física foi um campo reestruturado. É diferente. É uma tese sobre um campo que se reestrutura. Ele era um campo de uma forma e, pós anos 90, ele muda a sua forma, o que é uma coisa difícil de acontecer, tá? Então, não se preocupe com essa coisa de dizer que saúde é um campo, porque isso já está dado. Porque, por exemplo, eu comecei, meu projeto de doutorado, para entrar no doutorado, era de um Hábitos Personal Training. Olha que coisa, quando eu falo nisso, chega a me dar um susto. Era de um Hábitos Personal Training, então eu estava limitando os meus sujeitos àquele hábitos que eu ia mapear. A pessoa, quando vai para outra área com hábitos da saúde, é terrível. Porque eu cheguei lá querendo mapear esse Hábitos Personal Training. O que é que esse povo fazia, lia, sei lá, treinava. E, de repente, o Hábitos virou quase nada na minha pesquisa, porque o campo me deu outras coisas. Então, veja um pouco também o que é que esse campo vai lhe dar, porque, de repente, você nem precisa dessa postura interpretativa. Mas, como eu disse, a leitura de Bourdieu me ajudou no sentido da crítica ao campo e à estrutura que, a meu ver, influenciava nesses modos de vida, se é o que você usa. Então, no final, eu acabei usando ele para endossar a crítica que eu fiz a como a nossa sociedade nos impele a ter determinado corpo. Mas ele foi só um pontinho. Excelente. Mais alguém tem algum comentário a fazer, alguma observação? Todo mundo ficou meio calado hoje, escutando o bate-papo de Semíramis e Isabelle.
Mas eu penso que a gente aprendeu muito, né, com essa discussão hoje, né? Alguém quer fazer alguma observação? Pois não, Davi? Estão me escutando bem? Vamos sim, por favor. Eu peço desculpa de antemão, porque está rolando a construção aqui do lado, então talvez eu seja interrompido por uma furadeira ou algo do tipo. Eu acho muito bacana essa perspectiva do Bourdieu, eu também estou estudando ele agora para o mestrado, tentando me aprofundar mais, é um autor muito interessante mesmo. Achei muito bacana as apresentações de hoje, aprendi um bocado. E só umas sugestões, alguns apontamentos, que, embora o Bourdieu não apresente um método próprio que seja dele, mas ele faz muito a crítica em relação às metodologias, né? Então, por exemplo, quando você for fazer a entrevista ou for fazer o questionário, ou a mesma análise de conteúdo, você saber problematizar a forma como você está aplicando. Porque você, como pesquisadora, também vai ter hábitos que vai predispor a sua visão a uma perspectiva específica, que pode alterar ali os resultados. Então, levar isso em consideração também é bacana. E, como eu falei no chatzinho, talvez se você não partir de um campus ou um hábito específico, você partir para a trajetória, para pensar em como a trajetória de vida daquelas mulheres, em quais campos ela passou, quais hábitos ela herdou de cada campo, podem influenciar nas atitudes dela. Mas demais eu queria agradecer a vocês, né, porque eu achei o papo muito interessante, agradecer a Isabelle aí por toda essa experiência, e é isso. Obrigada. Obrigado, Davi. Parta por Larry mesmo. O Larry, o Larry, que a Isabelle falou, Bernard Larry, ele vai marcar o Bourdieu muito bem, ajuda muito. Se você for ler o Bourdieu em si, é muito complexo, muita teoria, até porque o objetivo dele é justamente estruturar a sociologia como um campo específico dos sociólogos. Então, ele tem como objetivo deixar nossa. Davi, está cortando um pouco, mas a gente entendeu assim. Você quer falar mais alguma coisa, não? Eu me dou por satisfeito, obrigado. Ok. Está fechado o microfone, professor. Desculpa, mas alguém quer fazer algum comentário? Nós ainda temos 2 minutinhos. Professor? Sim, Kelly, pode falar. Primeiramente, agradecer pela aula que foi dada. Assim, eu não tenho contato nenhum com Bourdieu e já me encantei. Então, acho que foi muito válido para a gente que não tem essa familiaridade com o autor. Mas, assim, me revelou essa questão da fidedignidade, não sei se posso falar com essa palavra, a relação dos indivíduos, quando Isabel comentou essa questão que Bourdieu fala de você não confiar, ou então organizar melhor, analisar melhor o ambiente, para que a fala também seja considerada mais válida, né? Então, eu lembrei muito de Goethe, quando ele fala na questão da briga de galos, não sei se alguém já leu sobre. Maravilhoso. Pronto, Isabela, eu me remeti na hora a isso, porque eu me apaixonei pela etnografia e nessa questão de Goethe, em que ele comenta, né, que foi meio que camuflado tudo, e a partir daquela situação da briga de galos naquela população, naqueles indivíduos, é que ele foi perceber realmente o que é que se passava naquele campo, né? Então, achei muito válido. E, assim, quem não conhece, né, é bom, assim, é válido, porque para mim foi muito válido, Goethe. E ele comenta, a partir de uma briga de galos, a partir de uma cultura que se instalava naquela situação lá em Bali, como se formava toda uma estrutura social, né? Então, foi a partir disso, que é algo extremamente inóspito, né? Você pensar uma comunidade que tinha, dentro de uma situação específica,
todo um contexto, né, que ele não percebia, porque estava camuflado, né, tanto é que na briga de galo, quem participava só era realmente quem estava dentro de toda aquela ideia, né, naquela sociedade, não permitia que as pessoas conhecessem, né, a fundo, justamente porque não confiavam, enfim. Então, foi algo que me remeteu muito e agradeço demais, porque já vou pesquisar Bourdieu, já vou atrás, porque achei muito legal. Então, parabéns a todos aí e sorte, sucesso, Samira, porque com certeza vai ser um grande trabalho. Tenho certeza disso. Obrigada aí, viu, professor, pela fala aí. Obrigado, Kelly, pela sua fala, né? Nós já chegamos às 11 horas, né? Eu gostaria só de dizer que nós estamos preparando, né, a nossa próxima reunião com a presença do Tiago, né? Que está fazendo uma tese de doutorado em Portugal sobre o problema do olhar na filosofia de Merleau-Ponty, né? Então, ele vai trazer essa discussão na próxima quinta-feira. Agradeço imensamente ao caríssimo Marcel, né, que numa das reuniões comentou sobre a possibilidade da gente não somente tratar das questões específicas do nosso laboratório, mas também abrir a possibilidade de a gente entrar em contato com outras ideias, outros pensadores. Eu até falei isso com o Semiramis e falei com o Felipe, né, de que o nosso grupo sempre pensou na necessidade de construir redes de produção do conhecimento. E essas redes, ela faz com que a gente possa ter interlocutores variados, com visões diferentes e que possam nos ajudar a pensar o corpo, a estética e a sociedade, né? Então, o professor Tiago, que está lá em Portugal fazendo tese de doutorado, estará trazendo essa discussão para a gente sobre a questão do olhar, né, na filosofia de Merleau-Ponty, na próxima quinta-feira. Então, mais uma vez, gratidão a Isabelle, gratidão a Semiramis, e ela não fuja, né? E ela venha daqui a um tempo a apresentar como foi a construção, o que avançou, né? Como foi que ela se apropriou do Pierre Bourdieu, das leituras, das sugestões, até porque uma coisa que é muito importante para a gente, nós precisamos romper com essa ideia de um pensamento colonizado e colonizador, né? Bourdieu é para a gente uma inspiração e uma referência como qualquer outro autor, mas é tarefa nossa ressignificar Bourdieu ou qualquer outro autor e trazer a nossa própria visão, a nossa própria leitura. Não no sentido de estabelecer um corte com o pensamento europeu, mas no sentido de dizer que nós também temos contribuições a dar ao pensamento contemporâneo. E isso é muito importante. A gente não precisa se colocar no lugar de colonizado, como se nós fôssemos inferiores. Não, nós somos cabeças pensantes, nós temos ideias e nós podemos ter esses pensadores como os interlocutores e produzir pensamentos a partir da nossa experiência, a partir da nossa vivência. Que nós possamos dar cambalhotas no pensamento de Pierre Bourdieu e produzir algo que seja da nossa vivência, da nossa experiência, né? Nesse sentido, eu proponho que a gente encerre a reunião por aqui e nos encontremos na próxima quinta-feira, tá bom? Um grande abraço para vocês e, mais uma vez, Isabelle, obrigado. E a você também, Semiramis, que possibilitou, a partir das suas inquietações teóricas e como pesquisadora, né, esse momento tão especial.